Então vamos lá, né? Início do nosso programa Fisioforma, o primeiro programa do mês de maio, e a gente começa em alto estilo. Vamos mostrar para você um aparelho que faz estudo do clima e ele também vê a relação, a influência do clima no nosso corpo humano. Interessante, né? Olha só. E para explicar um pouquinho sobre o barômetro, eu vou conversar com o professor Francisco Vecchia. Professor, o que é o barômetro? O barômetro é um instrumento que foi projetado para medir as variações da pressão atmosférica que fica sobre a nossa cabeça, aquela famosa coluna de ar que a gente aprende na escola, mas que na verdade funciona de uma maneira um pouquinho mais complexa. E esse equipamento aqui que vocês estão vendo é um barômetro clássico, que mede então qualquer variação da pressão atmosférica, mostrando as condições atmosféricas. A gente pode ver aqui nessa lâmina. Como esse aparelho funciona? Bem, ele tem um sensor que registra qualquer variação na pressão atmosférica. Qualquer mudança nas condições meteorológicas, esse aneroide, que é uma cápsula a vácuo, é sensível a uma maior ou menor pressão do ar atmosférico. E assim, então, essas sensações captadas por esse sensor é transmitido por essa alavanca nessa folha que fica num mecanismo similar aos relógios, que fica girando em torno de 24 horas. Então essa linha marcada aqui são os registros de todas as variações da pressão atmosférica. E todo dia a gente vem, com toda a paciência do mundo, trocar essa folhinha e substituir por outra todos os dias, inclusive sábados e domingos. Digo isso para que se valorize um pouco o trabalho que é feito nas estações climatológicas. Não é fácil e precisa constantemente de alguém para acompanhar essas medições. E como foi a evolução desse aparelho? Bem, esses aparelhos apresentavam problemas de precisão e acurácia. Ou seja, esse relógio, quando vai diminuindo a corda, ele vai perdendo a velocidade. Esse sensor, essa alavanca, aos poucos, ela perde um pouco a sua dinâmica. E o próprio sensor tem uma lentidão em responder às variações atmosféricas. Então, com o tempo, os pesquisadores foram buscando os novos meios de tornar essa medida mais eficaz. Juntando a isso, essa questão de ter que estar trocando a folhinha todos os dias, exigindo permanentemente a presença de um técnico para fazer essas mudanças. Então, com o advento da eletrônica e com a precisão desses equipamentos, foi transformado por um outro tipo de, vamos chamar, transdutor, que tem também uma sensibilidade similar a essa caixa de vácuo, que faz então a leitura por meio de sinais elétricos. Esses sinais elétricos são transmitidos como informações a uma central chamada data logger, que então armazena os dados contendo as medidas, portanto, das variações da pressão atmosférica. Então essa é a forma moderna e eu posso, por exemplo, ir para a Antártica, deixar um barômetro medindo lá e ele transmite os dados por satélite até São Carlos, por exemplo, o que facilita muito a vida da gente. Professor, em que as alterações na pressão atmosférica podem afetar na vida das pessoas? Bem, a pressão atmosférica, conjuntamente com os outros elementos ou atributos do clima, como a temperatura, como a umidade, a direção e a velocidade dos ventos, altera de forma significativa os nossos sentidos, principalmente o sinestésico e o vestibular, que são pouco discutidos e pouco conhecidos pela população. Esses dois sentidos alteram, por exemplo, a ocorrência de acidentes de trânsito, infartos do miocárdio, AVCs, mau humor, dor nas costas, enxaqueca e para as mulheres afeta a TPM, fica mais violenta.